Olá pessoal, aqui é o Fábio Godoy. Na pauta dessa videoaula a gente vai conhecer hoje a propriedade BG-Color e Background e as propriedades da tag Font, Color e Face. A gente conheceu anteriormente uma propriedade que é a Size, quando a gente conheceu a tag Font, e hoje a gente vai complementar a videoaula anterior, ensinando como utilizar a tag Font com as propriedades Color e Face, ok? Então eu vou aqui para o meu Dreamweaver, estou com ele aqui aberto. Vou criar aqui um novo documento em HTML, só que eu vou utilizar aquela mesma estrutura que a gente já tem. Eu vou salvar esta página aqui como aula 12, ok? Vou apagar esse conteúdo que aqui estava, vou retirar e vou colocar então aqui a primeira propriedade que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o background. Background, pessoal, ele é o plano de fundo do nosso site. Como que a gente pode utilizar então essa propriedade background aqui na tag body, tá, pessoal? Porque utilizando aqui na tag body, que significa o corpo do site, você está dizendo então aqui no HTML que essa imagem de fundo que você vai colocar aqui é o plano de fundo do seu site. Então, vamos aqui na tag body e vamos colocar background, tá? Eu vou clicar aqui no Dreamweaver. Ele automaticamente, pessoal, o Dreamweaver ele já me dá aqui a opção para escolher aonde está essa imagem, tá? Mas no seu caso, se você estiver utilizando aqui e escrevendo esse código em outro editor que não tem essa opção, basta digitar então background igual aspas duplas, tá? E aqui você vai colocar o caminho de aonde está localizada a sua imagem, tá? No meu caso, eu procurei aqui por uma imagem, tá? E vou salvar então ela lá na minha pasta BG, quando a gente cria a arquitetura de pastas, tá, pessoal? Então vou vir aqui na C2 ponto, no meu computador, pasta AMP, vou escolher aqui a pasta videoaula. Dentro de IMG a gente tem uma pasta BG, que significa background, então que seria as imagens de fundo. Vou renomear essa imagem aqui como BG de background, tá? E vou salvar. Vou voltar aqui para o meu código e vou localizar essa minha imagem. Ela está dentro da pasta img, pasta bg e a imagem bg.jpg, tá? Se eu salvar então essa minha página aqui da aula 12 e vir aqui no meu AMP Server, que já está startado, vou vir aqui em vídeo aula, na pasta aulas, aula 12, e a gente já tem aqui o plano de fundo conforme definimos aqui na propriedade background, tá? No HTML. Se eu retirar essa propriedade background, ele volta a ficar uma tela em branco, ok? Que é o padrão do HTML. Se eu colocar, salvo aqui meu documento, volto, e aqui eu tenho um background para o meu site. É assim que você adiciona aqui uma imagem de fundo no seu site, ok? A gente vai retirar então aqui esse background com a imagem e a gente vai colocar aqui a outra propriedade que a gente vai conhecer, que é o BG-Color. O BG-Color ele tem a mesma funcionalidade do background, ele vai gerar um plano de fundo para o seu site. Porém, a propriedade BG-Color ele dá uma cor para você definir como background do seu site, tá? Então, se eu vim aqui no HTML e colocar BG-Color, e o Dreamweaver ele já me dá essa paleta aqui de cores, tá? Automaticamente ele já me dá essa paleta de cores, mas você pode colocar essas cores aqui em hexadecimal. Se você não estiver utilizando o Dreamweaver, então, e não tiver essa opção aqui de paleta de cores, você pode vir aqui no próprio Google e digitar paleta de cores, tá? Esse primeiro resultado aqui, que é do site MX Studio, ele tem aqui uma paleta gigantesca de cores em hexadecimal, tá? Que você pode utilizar para colocar então ali no seu plano de fundo do seu site, tá? Então você pode selecionar aqui qual a cor que você deseja. Eu posso vir aqui e pegar esse tom de azul, tá? Eu copiei aqui desde o xadrez aqui até o final e colo aqui, tá? Vamos ver como é que fica. Vou atualizar aqui a página e repare que a minha página ficou azul. Mas e se eu não quiser colocar em hexadecimal, Fábio? Eu posso colocar aqui a cor em inglês? Posso. Vou colocar aqui BG color igual a red, tá? Vou atualizar aqui a página, fica vermelho. Se eu vir aqui e colocar blue, posso colocar também, vai ficar azul a minha tela. E é assim que você utiliza aqui a propriedade BG color, tá? A gente vai deixar aqui com uma propriedade hexadecimal. Eu vou escolher aqui um tom de cinza, por exemplo. Posso vir aqui e colocar, salvar, atualizar a página. Minha página fica cinza. Posso colocar aqui
um azul mais fraco, tá? Posso vir aqui na opção do Dreamweaver, selecionar aqui que eu quero um azul, só que eu quero um azul mais leve, seleciono. E ele automaticamente já gera aqui para mim esse hexadecimal. E assim a gente consegue colocar uma cor de fundo aqui no nosso site, tá, pessoal? Utilizando a propriedade BGColor na tag Body, que é a tag corpo do site. Mas, Fábio, eu posso utilizar essa propriedade Background BGColor apenas na Body? Não. Existem outras tags, tá, pessoal, que suportam essa propriedade Background ou BGColor, como no caso, colunas de tabelas que a gente vai conhecer em uma outra videoaula. E esse é o jeito correto de se utilizar, criar um background no site? Esse não é o jeito correto, tá, pessoal? Não quer dizer também que é o jeito errado, porque isso é uma propriedade mesmo da tag body que você pode utilizar. Porém, com as folhas de estilos em CSS, você consegue fazer uma coisa muito mais organizada, criando as formatações através de elementos, tá? Porém, isso é pauta também de outra videoaula quando a gente estiver estudando sobre CSS. Mas, como estamos falando aqui de HTML, para que seja feita então a alteração aqui no plano de fundo do nosso site, seria então desta forma, tá? Colocando aqui o BGColor ou escolhendo a propriedade background, ok? A gente vai falar agora sobre o fonte, tá, pessoal? A gente falou em outra videoaula como trabalhar aí com fonte e a gente conheceu, além da tag, a propriedade size, que fazia aumentar então o tamanho da fonte, tanto com valor positivo ou com valor negativo, tá? A gente pode até dar outro exemplo aqui, novamente nessa videoaula, utilizando aqui o font size. A gente pode colocar aqui um mais 6, que é um valor positivo, onde que a minha fonte fica com um tamanho maior, tá? Então vou colocar aqui curso Web Design, vou salvar aqui a minha página, vou atualizar e aparece aqui para mim então, curso Web Design, ok? Já tem aqui um fundo alterado aqui no meu site e agora eu tenho aqui a propriedade fonte com seu tamanho maior, que no caso aqui é o mais 6. Posso utilizar também aqui o menos 6, que vai ficar bem pequeno esta palavra, tá? Reparem que diminuiu bastante, porém eu quero que ela fique grande, então vou deixar aqui mais 6. A propriedade que a gente vai conhecer aqui é o color, tá, pessoal? Você pode vir aqui e digitar então color e aparece automaticamente aqui no Dreamweaver a paleta de cores, tá? Que, como eu disse para vocês, vocês podem acessar aqui o site do MX Studio e utilizar aqui essa paleta de cores, tá? Se você não tiver esse recurso no seu editor que você está digitando os códigos. Utilizando então essa cor hexadecimal, a gente vai colocar aqui um branco, tá? Então eu vou colocar aqui a propriedade color, em hexadecimal eu vou colocar o branco, que é o jogo da velha aqui, e 6 vezes a letra F, ok? Vou salvar aqui. Vou atualizar a minha página. E repare então que minha fonte, que era padrão preta do HTML, agora está branca. A gente vai utilizar aqui a paleta de cores do MX Studio. Vamos pegar aqui uma cor... Vamos pegar essa cor ouro aqui, tá? Essa cor gold. Vamos colocar aqui a cor hexadecimal. Vou atualizar a página. E repare que alterou aqui a cor para nós. Então é desta forma que você consegue fazer a alteração. E eu estou observando aqui que essa paleta de cores aqui do MX Studio, além de ter a cor em hexadecimal, ele oferece para você aqui as coordenadas em Java para obter essa cor, ou então o próprio nome da cor que você pode utilizar. No caso, eu vou escolher aqui uma cor por nome, tá? Então eu venho aqui, vou pegar esse rosa aqui no caso. Vamos alterar aqui o hexadecimal para o nome desta cor e vou atualizar aqui a página para ver como é que fica. Ok, alterou aqui para nós, tá? Então você pode utilizar tanto a cor aqui desse site, dessa paleta de cores, tanto como o nome da cor, ou se você quiser utilizar aqui em hexadecimal, não há nenhum problema, tá, pessoal? Não há nenhuma diferença, ele vai alterar a cor aqui para você. Então, você já aprendeu aqui a como colocar um plano de fundo, como aumentar, né, a fonte aqui com a propriedade size da tag fonte e como alterar agora a cor desta palavra marcada aqui com a tag fonte, tá? Então eu posso colocar aqui até outro exemplo, tá? Se eu vim aqui e copiar esse mesmo item e colocar aqui que eu quero que fique branco e quero que seja um tamanho menor, tipo mais 2, vou atualizar aqui a página. E reparem que aqui então eu tenho cores diferentes marcadas aqui com a minha propriedade fonte. O próximo item, depois da fonte que a gente ia conhecer aqui, é o face. Automaticamente, pessoal, quando você cria uma fonte assim sem definir qual que é a fonte padrão aqui no seu site,
O HTML define que esta fonte aqui do seu site será a Times New Roman, que às vezes pode não combinar com o estilo que você deseja no seu site, mas existe a possibilidade de você alterar essa fonte. E como que eu faço isso, Fábio? Você vai vir aqui, depois de já ter definido o tamanho da fonte, qual cor que você quer, você agora vai colocar aqui Face. E o Dreamweaver aqui, como é uma ótima ferramenta, ele já oferece para você qual é as fontes que você tem no seu computador e que você pode utilizar. Inclusive, você pode criar uma lista de fontes que aqui não estejam listadas. Porém, essa fonte, pessoal, ela deve ser cross-browser. E o que seria cross-browser? É uma fonte que o usuário do seu site, que for acessar o seu site, ele também deve ter na sua máquina. Não adianta você querer colocar uma fonte que só apenas você tem, porque você baixou ela de algum site e querer colocar ela aqui para funcionar no seu site, sendo que o usuário que está visitando o seu site ele não vai ter essa fonte e ela não vai ser carregada. Então, é recomendável que, se você não conhece formas de personalizar essa fonte, e isso inclusive é uma pauta de uma outra videoaula que a gente vai aprender, como utilizar fontes personalizadas que o usuário não tem na máquina, mas nesse caso, enquanto que você não sabe como fazer isso, você opte por escolher fontes que o usuário vai ter na sua máquina. Na máquina dele, no caso. Então você pode escolher aqui como Arial, Verdana, essas fontes padrão aqui que o próprio Dreamweaver já escolhe aqui para nós, tá? Então eu vou escolher aqui Arial. Reparem que a gente alterou apenas a fonte de curso Web Design. A fonte aqui de curso de PHP continua com Times New Roman. Então eu vou atualizar aqui a página. Repare que aqui já alterou então a fonte para nós aqui para Arial. E a fonte aqui de curso PHP continua com Times New Roman, tá? E aí você vai me perguntar, Fábio, mas por que ele faz isso? Arial, vírgula Helvética, vírgula sans serif? Porque funciona da seguinte forma, pessoal. Quando o browser ele entra na página, ele detecta qual que é a fonte que você definiu para essa marcação que fizemos aqui com a fonte, tá? E ele reconheceu aqui que a gente inicialmente quer que essa fonte seja Arial. Mas e se no caso o usuário que está visitando o nosso site não ter essa fonte Arial? Ele vai optar então pela segunda fonte que você definiu aqui, que é a Helvética. E se ele não tiver a Helvética, Fábio? Ele vai optar pela sans serif. Uma dessas três fontes o usuário tem que ter para que o browser dele consiga renderizar essa tag fonte que você definiu aqui com essa fonte personalizada, ok? Então ele vai vir aqui e vai procurar a fonte Arial no computador do usuário. Ele não tem? Então eu vou procurar a Helvética. Se não tem Helvética, ele vai procurar a sans serif. Se não tiver, ele vai definir o padrão novamente como Times New Roman, tá, pessoal? Mas é muito difícil a pessoa não ter essas fontes aqui no computador. Vamos definir agora uma outra fonte aqui para a tag fonte que está marcando aqui a palavra curso PHP. Então vamos colocar aqui Face e vamos escolher aqui a fonte Trebuchet. Vou escolher aqui então essa fonte, vou salvar aqui meu documento e atualizar. E reparem então aqui para nós que de Times New Roman ele mudou aqui para a fonte Trebuchet que a gente definiu, ok? Vou colocar aqui como mais 5, tá? Que vai ser um pouco menor que a palavra curso Web Design. E aqui temos então um plano de fundo com cor diferente, tá? E as palavras aqui com cores também diferentes, que a gente pode utilizar aqui utilizando a propriedade color. Com o face a gente define qual tipo de fonte que a gente quer que essa tag formate o conteúdo aqui marcado com a nossa tag fonte, tá? Com o size aqui a gente aumenta ou diminui o tamanho dessa fonte e com a propriedade background a gente pode escolher uma imagem e colocar como plano de fundo ou utilizar aqui o BG Color que cria para nós aqui um plano de fundo com cores, tá? Então nossa videoaula é isso. A gente aprendeu aqui a trabalhar com BG Color, background e as propriedades do font color e a face. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima videoaula.